Olá, amigos. Que a gloriosa unção de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus seja sobre a sua vida, sua alma, sua casa, seu ministério e sua família. A palavra do dia hoje está em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. É essa palavra que eu quero ministrar. E de repente veio do céu. Queridos, é do céu. É do céu que vem a cura. É do céu que vem a graça. É do céu que vem a salvação. É do céu que vem a libertação. É de Deus que vem o batismo com o Espírito Santo, a mudança da história. É de Deus que vem os milagres. É de Deus que vem a graça. É de Deus que vem a paz. É de Deus que vem a certeza da salvação. Então, por isso, o versículo ele é claro. E de repente veio do céu. Deus é assim, amados. Ele vai falando, ele vai prometendo, ele vai renovando a promessa, e os anos vão passando e parece que não vai acontecer nada. Mas se você aguentar firme, se você conseguir suportar as pressões, de repente, bum, vai acontecer o milagre. Vai acontecer a vitória. Vai acontecer a mudança. De repente você vai ver a glória de Deus. De repente você vai ver as maravilhas de Deus. Então aguenta firme. Vai chorando, vai gemendo, vai adorando, vai cantando, vai orando às madrugadas. Porque de repente vai vir do céu a sua vitória. De repente vai vir do céu a salvação, a libertação da sua casa, seu esposo, seus filhos. De repente, Deus muda o cativeiro. Então essa palavra ela é revelada. De repente, bum, acontece o milagre. Louvado seja Deus, querido. Aguenta firme. Porque quando chega a hora certa, Deus faz de repente. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no deserto, com sede, e não tinha água. Moisés ora, e Êxodo capítulo 17, versículo 6. De repente, Deus se manifesta. É de repente que Deus se manifesta. É de repente que Deus muda a história. É de repente que Deus muda seu cativeiro. É de repente que a cura divina acontece. É de repente que as portas para o seu ministério se abrem. E de repente você está mergulhado 100% no projeto de Deus, viajando por todo esse Brasil. É de repente, amado. Êxodo 17:6. Eis que eu estarei ali diante sobre a rocha. Deus falando para Moisés. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Foi de repente, querido. Não tinha água, e Deus ouve o clamor de Moisés, se revela, se manifesta e fala, eu estarei ali naquela rocha diante de ti, em Horebe, toca nela e eu vou fazer água sair da rocha. Então não tinha água para beber e uma tribulação terrível, o povo com medo de morrer. De repente, Deus faz a água sair da rocha.
Deus é poderoso. É de repente que os milagres acontecem. E a Bíblia diz que saiu água da rocha. E o povo bebeu e se fartou, porque de repente Deus se manifestou. Alabaxai. Oh, glorificado seja o Deus que age de repente. A Bíblia fala para nós também claramente que estava uma multidão no deserto, em João capítulo 6. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Povo com fome, povo andando atrás do Senhor Jesus. E de repente, alguém chega e diz: Senhor, a multidão está com fome. Jesus chega para os discípulos e diz: dai-lhes voz de comer, o povo está com fome. Ele diz: é impossível. Mas de repente, um jovem leva para as mãos do Senhor Jesus 5 pães e 2 peixes. E de repente, aqueles 5 pães e 2 peixes começa a ser multiplicado, a ponto de matar a fome de toda a multidão, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Orebalassi, canta lá marraça. Amado, é de repente que a provisão de Deus chega. É de repente que a multiplicação acontece. É de repente que Deus traz a provisão para a sua vida, sua casa, seu ministério, e você glorifica o nome do Senhor. João capítulo 6, versículo 10, 11. O rapaz levou e colocou na mão dele. Ele apresenta ao pai e abençoa aquele peixe, aquele pão. E de repente se multiplica para uma multidão. De repente. O milagre é de repente. Deus nunca vai te falar o dia da vitória. Deus nunca vai te falar o dia do milagre. Mas vai orando, vai chorando, vai gemendo, vai adorando, vai clamando. Porque na hora certa, de repente, Deus vai fazer a coisa acontecer. Lembra da festa em Caná da Galileia, em João capítulo 2? O vinho acaba. E Maria diz: eu não posso mudar a história, eu não posso fazer nada. Mas fica de olho naquele moço lá, Jesus. Ele pode mudar a história dessa festa. Eu não posso. Mas o Jesus que eu estou pregando pode mudar a sua história agora. Eu não tenho, mas o Jesus que eu estou pregando, ele tem. Eu não mudo, eu não faço, mas Jesus tem, Jesus faz. Glória a Deus. Aí Jesus chamou os serventes e disse: tem alguma talha aí, algum vaso? Ele disse: tem 6 talhas, enche de água e traz. De repente, Jesus transforma a água em vinho. Oh, louvado seja Deus. Alamachéria. Eu estou profetizando na sua vida que de repente o milagre vai acontecer. De repente você vai estar curado. De repente o seu cativeiro está mudado para sempre. De repente essa porta que você está orando vai se abrir. De repente, da parte de Deus, a sua casa vai ser salva. A hora que você menos esperar, eles estarão dentro da igreja, louvando, adorando e glorificando o santo e eterno nome do nosso Deus para sempre. Aleluia. Creia. Tão somente creia. Creia. A água foi transformada em vinho de repente. A Bíblia diz que Josué estava na guerra, em Josué capítulo 10, versículo 13. E o dia estava acabando rápido, Moisés ora. De repente, Deus para o sol. E a Bíblia diz: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasver. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr quase um dia inteiro. Oh, maravilha! Querido, de repente o sol parou. Esse é o Deus que te ama, é o Deus que tu serve, é o Deus que tu adora e glorifica o nome dele. Esteja certo e seja fiel, porque de repente o sol vai parar para você vencer a batalha.
para a sua história ser mudada. Eu creio nisso. A Bíblia diz também que quando o povo de Israel, pela mão de Deus e através de Moisés, saiu do Egito, chegaram diante do Mar Vermelho. Não tinha como voltar porque Faraó vinha com o seu exército. Não tinha como avançar porque o mar estava diante deles. Mas Deus é especialista em nos tirar de beco sem saída. Moisés orou e Deus disse: o que tem na sua mão? Tem uma vara. Deus disse: estende sobre o mar, porque eu vou fazer um milagre. Quando Moisés estendeu a vara, de repente, o mar se abriu. De repente o mar se abriu. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu estou profetizando que de repente o Mar Vermelho vai se abrir mais uma vez. O Mar Vermelho fala de problema, fala de tribulação aqui, fala de tempestade, fala de dificuldade, fala de angústia, fala de momentos difíceis. O Mar Vermelho fala de provas. O Mar Vermelho aqui fala de beco sem saída. Mas eu estou profetizando que de repente Deus vai abrir o mar mais uma vez e você vai passar e vai ver com os teus olhos e a tua boca vai glorificar a Deus do outro lado. Vai dizer como Miriam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além desse Deus que fez o céu e a terra. Só Ele é Deus. O resto é Baal. O resto é resto. Paraxélia, clamas, debi, rala, se cantará. Querido, de repente, Deus muda tudo. De repente, Ele cria uma situação. De repente, Ele faz uma estrada a seco no meio do mar. De repente, Ele para o sol. De repente, Ele transforma a água em vinho. De repente, ele multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão incontável. De repente, aqui ó, Atos 2, os que vão embora nunca verão o milagre. Os que recuarem, os que olharem para trás, nunca verão a glória de Deus. Então fica firme, aguenta, segura firme, porque de repente, bum, Deus faz acontecer. Você crê? Então glorifica comigo o nome do Senhor. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa. De repente veio do céu. Não espera nada da terra. Não espera nada dos homens. Não espera nada dos empresários ou do seu patrão. É do céu. É da glória. É de cima. O salmista diz, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele estava dizendo, porque ao redor de Jerusalém é cheio de montes, só que aos montes ao redor de Jerusalém era cheio de deuses pagãos, Baal, Baalins, Astarote, Marduk. Ele diz, ele mesmo fala, ele mesmo responde inspirado. O meu socorro não vem de Baal, o meu socorro não vem de Baalim, o meu socorro não vem de Astarote, de Marduk, o meu socorro não vem de Diana, o meu socorro não vem de João, José, Pedro, Maria, não. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu estou profetizando que o seu socorro, a sua provisão, a sua solução virá do Deus que fez o céu e a terra. Ele pode até usar alguém aqui embaixo, mas virá dele para a glória do nome dele na sua vida. Então, de repente, Jesus falou para uns 500, Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas a maioria foi embora, 380 aproximadamente foram embora. Só 120 ficou no cenário. Mas a Bíblia diz que ao 10º dia, de repente, veio do céu um som. Aleluia. Aleluia. Como que de fogo. Um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa
onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas como que de fogo, e o poder de Deus apoderou deles de uma forma sobrenatural que está até os dias de hoje sobre nós. De repente, você vai ser batizado com o Espírito Santo. De repente, todos foram cheios do Espírito Santo e Deus foi glorificado. A Bíblia diz lá em Gênesis que Noé pregou 120 anos, o pregador da justiça. O povo não creu, virou as costas. Mas quando ele terminou a arca e a sua família entrou, de repente, Deus veio por fora e fechou a arca. E de repente começou o juízo de Deus sobre a terra. As águas do dilúvio, 40 dias e 40 noites, inundou e matou todo homem que recusou a Deus naquela época. E para encerrar, a Bíblia diz que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja. É uma promessa dele. E está chegando esse dia. Então, meu querido, se prepara. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que o arrebatamento da igreja será num abrir e fechar de olhos. O tempo da oportunidade, da preparação é agora, porque naquele dia não vai ter como preparar. Vai ser rápido. A igreja vai ser tomada. É o rápido da igreja. É o arrebatamento da igreja. Vai ser num abrir e fechar de olhos. E ela vai desaparecer dessa terra. Então, querido, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, querido, o que eu estou dizendo é que a Bíblia diz que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E será, de repente, na hora em que não pensamos. Por isso ela diz, vigiai e orai. Não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mas será de repente. Ela faz comparação que será como o ladrão, que não avisa quando vai à casa de alguém. Então Jesus está avisando agora, porque no dia do arrebatamento não vai ter mais aviso. Vai ser, de repente, a trombeta vai soar. O Espírito Santo vai tomar a igreja, vai arrebatá-la e vai levar ela ao encontro do Senhor nos ares. E a Bíblia diz que ali estaremos para sempre com Ele, para sempre. O arrebatamento da igreja vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser de repente. A igreja não vai estar mais nessa terra. Querido, Jesus te abençoe. Essa é a palavra do dia. Creia que de repente a cura chega. De repente a sua família é salva. De repente o mar vermelho vai se abrir mais uma vez. De repente a água vai se transformar em vinho. Creia que de repente a multiplicação chegou. Creia que de repente você está curado, batizado com o Espírito Santo. É de repente que Deus faz acontecer. Deus te abençoe. Abraço.